estamos por aqui, vamos conversar, né? Sobre por que engordamos. Apesar do título da live, eu não estou me baseando no livro do Gary Taubes, tá bom? Que é um excelente livro, tá bom? E se quem não leu, leia. Ele também explica, vai explicar muito do mecanismo que eu vou explicar aqui, só que eu vou dar uma visão um pouquinho mais abrangente e atualizada, e que aí eu tirei do livro do Jason Fung, que é o Código da Obesidade, que foi uma das minhas leituras de férias, né? Por isso que eu resolvi trazer aqui para vocês, que eu achei que ia ser muito legal a gente conversar sobre isso, né? E acho que até complementa muito bem a live sobre metabolismo que eu fiz um tempinho atrás, né? Não tem tanto tempo, mas eu fiz uma live, né? Quem não assistiu, quiser assistir, eu vou falar um pouco sobre essa questão metabólica, não vai ser o foco, né? Mas vai ser um complemento sobre o que eu falei, tá bom? Então, e aí a gente fala um pouquinho também nessa live aqui, também do porquê, depois que a gente engorda uma vez, é tão difícil manter o peso e por que o nosso corpo vai cada vez dificultando mais a perda do peso, porque vai ficando cada vez mais difícil, né? E aí a gente acaba no desespero, sem entender adequadamente os mecanismos do corpo, nos submetendo a terapias cada vez mais radicais, né? A gente começa, por exemplo, num remedinho para emagrecer aí da vida, né? Como tanto tempo atrás, usava ciclopramina, usava outras coisas. Depois a gente foi cada vez mais escalando, fomos para os Saxendas da vida, o Ozempic, já estamos no Mounjaro, fora quando nada dá resultado, né? Vou botar entre aspas, porque a gente sabe que nem todo mundo é essa realidade, a gente para lá na cirurgia bariátrica, né? E que aí é o bonito dessa explicação que a gente vai fazer hoje, nem a cirurgia bariátrica te impede de reganhar o peso, de engordar de novo. A gente sabe disso, né? E infelizmente, né? E aí é por isso que eu também quero falar sobre isso, né? O nosso desconhecimento faz a gente discriminar a pessoa obesa, né? Como ela é uma pessoa que não tem força de vontade, ela é uma pessoa relaxada, ela é uma pessoa que não come direito, que não faz exercício. E eu vou explicar aqui para vocês, a intenção é trazer aqui para vocês que obesidade tem muito pouca relação com comportamento e muito mais relação, tá? Alguns comportamentos influenciam no início, no desenvolvimento da obesidade, tá? Mas ao longo do período, ao longo do desenvolver aí da obesidade, né? Depois o corpo assume isso e aí entram outros fatores na jogada, que é o que vai impedir você de emagrecer e de emagrecer a longo prazo, tá bom? Então vai ter um pouquinho de várias coisas aqui, um pouquinho de fisiologia, um pouquinho um pouquinho de genética, vai ter um pouquinho de tudo. Olá, pessoal. Olá, olá. Eu tô só dando uma introdução, tá bom? Só tô comentando aqui. Não começamos ainda, né? Então, tô esperando um pouquinho, e eu também entrei atrasada, né? Então, bem-vindos. Pra quem nunca esteve aqui, tô vendo os nomes aqui que eu não necessariamente já vi aqui nas lives, até porque o pessoal que frequenta eu já conheço. Então, pro pessoal novo, seja bem-vindo. Estamos aqui no nosso Sextou com Thaís, né? Então, nossa live semanal de sexta-feira, a gente sempre procura trazer temas relevantes, interessantes, né? Para conhecimento, né? A ideia aqui realmente é sempre compartilhar conhecimento, tá certo? Vocês entenderem, vocês também, de certa forma, se tornarem protagonistas do corpo de vocês, né? E sim, muitas vezes não acreditarem em tudo que nós, profissionais de saúde, falamos, porque nem sempre a gente acerta, né? Então, principalmente, né, quando são abordagens que não funcionam. Eu tenho certeza que uma grande parcela vai concordar comigo nas questões ineficazes do emagrecimento. Também já passei, para quem já passou, vai entender muito bem, tá bom? Então, a ideia aqui é a gente desvendar aí esses mecanismos de
Por que engordamos, tá bom? Então, assim, pro pessoal que vier chegando depois, tiver pergunta, se puder, coloca ali no nosso balãozinho de perguntas que depois eu vou respondendo. Eu tenho um raciocínio aqui que eu preciso desvendar aqui. E aí, se eu não parar aqui é porque senão eu vou me perder, tá bom? Só para vocês saberem, pretendo responder as perguntas sim, tá bom? Vamos lá? Vamos começar? Já temos 10 minutinhos aqui de live. Vamos começar? Vamos começar? Ah, que legal! Sempre assiste as lives depois, tá bom? Então, obrigada pela sua audiência, mesmo que seja depois da live, né? Então vamos, por que engordamos? Gente, vamos lá. É muito engraçado quando a gente vai falar sobre isso, porque se a gente for parar para pensar, né? Muitas vezes, situações, tratamentos, tem coisas que se popularizam, né? Entre os médicos, se popularizam no dito popular, e muitas vezes essas coisas têm muito pouca viabilidade, tem muito pouca plausibilidade biológica, tá? O que eu tô dizendo? Então, isso até vale pra gente trazer da nossa live lá de quarta-feira, que eu fiz com a Lana, né? Falando sobre carne ser cancerígena, né? Então, muitas vezes a gente vai ver as pessoas repetindo ditos, e quando a gente vai olhar para o cenário geral, a gente vai olhar para a questão da viabilidade daquele dito, do que está se espalhando, a gente vê que não tem lógica, tá certo? Então, eu quero trazer aqui para vocês um mito, tá certo? E que até hoje, até agora à tarde, eu estava ouvindo gente falando sobre isso, né? E as pessoas acreditam nisso como algo que é uma verdade absoluta, não pode ser questionado. Isso não tem questionamento, tá? E muitas pessoas sofrem por isso, né? Sofrem de não batem em portas de vários profissionais, são vários nutricionistas, são vários médicos e elas não encontram ajuda por causa desses princípios estabelecidos e muitas vezes estabelecidos em pressupostos errados, tá certo? Só que, sabe aquela história? Diga uma verdade muitas vezes, até que ela se torne... Diga uma mentira, aliás, muitas vezes até que ela se torne verdade. A gente vê que isso acontece. E muito nas ciências da saúde, tá certo? Então, o que eu tô aqui para trazer para vocês é que eu quero que vocês questionem. A atitude inteligente, a humanidade só evolui questionando. Então, a atitude inteligente é questionar, tá certo? E como eu sempre falo aqui, vocês não precisam acreditar em mim, tá bom? Eu não tô falando também algo que eu tirei da minha cabeça, eu tô falando algo também que veio de estudos, tá bom? E de coisas que eu acho que tem coerência, né? E que fazem muito sentido. Então, se fizer sentido para vocês, vocês ficam com essa informação. Se não fizer sentido para vocês, né? Ah, essa médica tá maluca, tá falando besteira. Vai para outro profissional que vocês acham que o que ele tá falando tem sentido, né? Por favor, gente. Busquem pessoas, sigam pessoas, né? Que falem coisas que vocês acreditam, que vocês acham que tem sentido, né? Tá bom? Então esse é o nosso combinado. Eu tô olhando aqui por causa do roteiro para eu seguir aqui o raciocínio, tá bom? Pra gente não se perder e aí vai falando outras coisas e depois, perdi o fio da meada, tá bom? Então, falei aqui de terapias ineficazes e eu quero trazer para vocês exatamente o caso da obesidade, que é algo hoje tão prevalente. Se vocês forem ver as estatísticas de obesidade, é uma coisa assim alarmante. Tanto que eu vou trazer aqui o que está de conceito, que é o conceito de obesidade, mas agora já está se tornando, graças a Deus, finalmente está se tornando mais amplo, né? Então foi publicada aí uma revisão dos conceitos de obesidade, mas até então, até semana passada, né, quando a gente falava de obesidade, a gente estava querendo dizer que obesidade era o aumento do IMC, o índice de massa corporal, acima de 30, né? Acima de 25 até 29, sobrepeso, acima de 30, obesidade. Ainda bem, esse conceito está sendo mudado exatamente por causa dos falsos magros, né? Então, o IMC
como um índice aí populacional interessante, como um índice individual, reflete muito pouco de um indivíduo. Né? O IMC só fala do peso. Sabemos que peso é a massa total do meu corpo. O que quer dizer isso? Meu peso significa a quantidade de água corporal, a quantidade de gordura corporal, o peso dos meus ossos, o peso dos meus órgãos, né? Então, tem muita coisa envolvida quando a gente fala em peso. Então, obviamente, eu falar em peso não quer dizer gordura. Então, por isso, o IMC é tão ruim. O IMC desconsidera a estrutura física das pessoas. Então, hoje já se está falando na questão do índice, da relação cintura-altura ou cintura-quadril. São dois bons índices para espelhar exatamente a questão da obesidade abdominal, que é exatamente o que a gente sabe que adoece, tá? E assim, ao longo aí da minha carreira médica, eu já vi muitos desses pacientes magrinhos, mas com aquela barriguinha, com aquela pancinha e diabéticos. Pessoas magras, diabéticas. Por quê? Obesidade abdominal, tá certo? Assim como tem aquelas pessoas pesadas, mas sem esse aumento de obesidade aqui, às vezes nem musculosas, até o estereótipo do gordinho saudável, mas porque não estavam acumulando esse excesso de gordura na região visceral, na região abdominal. E a gente sabe que esse acúmulo de gordura visceral é o que de fato nos adoece, tá certo? Então, inclusive a gente poderia falar que a pessoa obesa, obesidade, doença, é exatamente essa pessoa que está tendo doenças, consequências danosas para o próprio corpo, tá certo? Essa é a pessoa que é obesa. Ah, mas ela está no índice de IMC de sobrepeso. Não importa. Ela tem resistência à insulina, ela está diabética, ela tem alteração de parâmetros metabólicos. Essa pessoa é obesa? Sim. Então, a gente está começando a considerar fatores de saúde e não puramente massa corporal. Ok? Justo, né? Justo. A gente, já de algum tempo, a gente sabe que só o peso não refletia a realidade do indivíduo. E aí, falando de obesidade, e, obviamente, de obesidade, a gente vai falar de dietas, né? Quem nunca fez dieta na vida? Quem nunca fez muitas dietas na vida? Todos nós, né? E aí a gente esbarra aí no primeiro pressuposto, que não é bem assim, tá bom? Sobre a obesidade. Então, o obeso é a pessoa que come mais do que ela gasta. Esse pressuposto, apesar de ser, a primeira vista, plausível, ele não é necessariamente verdadeiro, tá certo? E a gente fazer isso, na verdade, a gente está falando o quê da pessoa do obeso, né? Que é isso que a gente fala sobre a gordofobia, né? Que a gente está dizendo que o obeso, ele é preguiçoso. E ele não se esforça para fazer dieta e ele não se esforça para fazer exercício. Qualquer das pessoas que estiver aqui que luta ou que já lutou, se conseguiu aí, de fato, manter um peso saudável e emagrecer definitivamente, né? Embora eu digo que nunca a gente emagrece definitivamente, a gente vai ter que ativamente manter o nosso peso o resto da vida. Qualquer uma das pessoas aqui que lutou sabe o quanto é difícil. Mais do que difícil emagrecer é permanecer com aquele peso do emagrecimento. Tô mentindo? Quem tiver aí se identificando, pode botar aí a mãozinha aí pra cima. Só que, sinto dizer para vocês, esse pressuposto da teoria calórica da obesidade não está fundamentado numa teoria adequada. Gente, não basta comer menos e se exercitar mais que vai fazer você emagrecer. Quem já fez dieta na vida sabe, na pele, eu posso dizer, eu sei isso na minha pele, que isso não é verdade. Tá certo? Não é verdade comer menos e se exercitar mais. Ou seja, o seu problema é falta de déficit calórico.
Gente, quantas vezes vocês já viram isso? Eu vi várias vezes essa semana, gente. Eu vi essa semana, gente, afirmando isso e fazendo dietinha, falando da importância de fazer dietinha calculada, de dietinha de 1.400 calorias, dietinha de 1.500 calorias, que o peito de frango tem mais proteína e tem menos calorias, que batata inglesa tem menos calorias, é melhor do que batata doce e etc. Tá certo? A gente vê isso o tempo todo na rede social. A gente vê nutricionistas falando aí que você pode comer doce de leite, porque doce de leite tem baixa caloria. Então você pode consumir, não tem nenhum problema. Vai você, e eu também, que tem problemas aí com obesidade e que luta para manter um peso saudável, tá? Ficar comendo pão com doce de leite. E diga aí quanto tempo você leva para engordar. Essa é a palavra. Então, falar o que as pessoas querem ouvir e o que as pessoas, né, que está no senso comum, muita gente fala. Negar o que todo mundo acha que é verdade, que é o difícil. Mas tô aqui para isso. Vou negar, tá bom? E aí, por que eu vou negar? Primeiro indício de que as coisas não estão corretas. Gente, nunca se falou tanto em dieta. Nunca se falou tanto em dieta e em exercício físico como atualmente. E aí me diga, a população emagreceu fazendo dieta e exercício? Não. A população está engordando. Os níveis de obesidade crescem a cada dia. E aí me diga, o problema é que todo mundo é preguiçoso e come demais? A culpa é dos pacientes? Ou a culpa é aqui do outro lado da gente estar se apoiando em pressupostos errados? O que vocês acham? O que vocês acham? Gente, é óbvio, né? Essa dieta de redução calórica não funciona. Quem já fez? Eu já fiz dieta várias vezes, dieta de 1.200 calorias. Funciona por um período, mas não funciona. Vou mostrar pra vocês por que não funciona, tá certo? E já te digo mais, vou dar um spoiler. O problema não é déficit calórico. O problema é que o nosso corpo luta contra essa dieta. E aí ele te faz reganhar o peso, tá certo? Então esse é o spoiler. Vamos lá. Então a gente tá vendo aí que a obesidade tá só crescendo e tá todo mundo falando em dieta, exercício. Eu frequento na academia, a academia tá lotada. O problema é que a gente tá muito sedentário, o problema é que a gente se movimenta pouco. O problema, como diziam antigamente, o problema é que o nosso corpo foi feito para acumular gordura. Porque a gente passou fome. Como homens ancestrais na era paleolítica, até ter agricultura, passamos fome. E como a gente passou fome, o nosso corpo entendeu, se adaptou, entendeu que a gente tem que ganhar peso. Tá certo? E aí, o que vocês acham? Faz sentido isso? O que vocês acham dessa teoria? Vamos lá. Faz sentido isso? Me contem. Vocês acharam que faz sentido isso? Vou desmentir. Vou desmentir. Tá certo? Não. Essa teoria está errada. A teoria do gene econômico está errada. Por quê? Porque, na verdade, seres humanos obesos têm uma desvantagem, tá certo? Tem uma desvantagem evolutiva. Então, pensa você lá no Paleolítico, obeso. Você ia morrer. Você ia ser extinto. Tá certo? Por quê? Porque você não ia conseguir correr do predador, você não ia conseguir subir numa árvore, você ia morrer. Então, não, gente. Obesidade, quando a gente olha para o reino animal, tá?
E teve uma vez que me perguntaram assim, a gente é animal? Gente, somos do reino animalia, por favor, somos animais sim. Não se excluam, somos animais, tá bom? Então, no reino animal, a gente vê que a obesidade é uma característica de espécie, tá certo? Então, por exemplo, vocês vão ver que carnívoros, por exemplo, em geral, são magros. Porque eles têm que correr atrás da caça, tá certo? E você vai ver que tem espécies que são naturalmente obesas. Vide elefantes, vide hipopótamos, vide rinocerontes, são obesos. Os ursos, né, que ainda tem aquela característica da hibernação, eles engordam para entrar em hibernação. Isso é uma característica da espécie deles. A espécie humana não é naturalmente obesa, tá? E eu não estou falando aqui, gente, de estrutura física. Tá certo? A história do ectomorfo, endomorfo, mesomorfo, eu não tô falando disso. Tá bom? Tô falando de nós como espécie. Não é característica da nossa espécie ser obeso. A obesidade nos traz desvantagem ambiental. Ah, mas agora, Thaís, é besteira. Agora não tem mais predador correndo atrás da gente. Gente, quem conhece uma pessoa muito obesa ou que já foi muito obesa, me diga se essa pessoa tinha mobilidade suficiente, se ela conseguia fazer as atividades do dia a dia dela. Não vamos muito longe. Conseguia, essa pessoa conseguia. Quem já foi muito obeso, mais de 100 quilos, conseguia fazer as suas atividades, não ficava cansado só de andar, roncava, não dormia direito. Me digam. Tá? Eu nunca tive mais de 100 quilos, mas eu tive 98 quilos. E eu digo pra vocês que eu tinha dificuldade de amarrar o cadastro do meu tênis. Eu tinha dificuldade. Não conseguia agachar direito. Certo? Era difícil. Minha vida era bem mais difícil. Eu fico feliz da vida hoje quando eu faço um agachamento completinho, porque assim, poxa, tô conseguindo. Hoje eu consigo fazer. Hoje eu não tô com essa limitação física. Tá? Mas é muito difícil. Fora outros inconvenientes de você estar super obeso. A pessoa ter assaduras, né? Ter aquelas sobras, dobras de pele, a pessoa tem assadura, a pessoa tem uma série de desconforto. A pessoa às vezes tem mau cheiro, mesmo que você tente todo o propósito por causa da proliferação bacteriana, tá? Por causa do suor. E aí vamos a outro pressuposto que também se fala, tá? O obeso é obeso porque o metabolismo dele é menor. Vocês acham que isso é verdade ou mentira? Eu quero que vocês participem. Eu tenho um raciocínio aqui, mas eu quero que vocês participem. Me diga, o que vocês acham? O obeso é obeso porque o metabolismo dele está reduzido? Sim, sim ou não? Digam aí pra mim. Até se eu bebo água. Exatamente. É mentira. Não sabe, Flávio? É mentira. Quando a pessoa aumenta o peso, tá certo? Não tô falando do reganho de peso, tá? Eu tô falando da primeira vez que você ganhou muito peso, tá bom? Primeira vez que você ganhou muito peso, o seu corpo tentou aumentar o seu metabolismo para aumentar o gasto calórico, tá certo? Então, o corpo aumenta a produção de hormônio tireoidiano, o corpo aumenta a termogênese, ele aumenta o seu metabolismo para que você queime mais. Tá certo? Isso acontece, são fenômenos metabólicos. Tá certo? Não é, você não engordou porque seu metabolismo caiu. Você reganhou o seu peso porque seu metabolismo caiu. Mas a gente vai chegar lá. Então vamos lá. Outra coisa que se fala muito, né, sobre a obesidade, né? Então, se eu tô comendo muito e consequentemente estou gastando pouco e por isso eu engordei, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reduzir a minha ingestão calórica e aumentar o meu gasto calórico. Todo mundo já ouviu isso aqui. Todo mundo. Eu, inclusive, fiz isso. Isso dá certo? Não. Tem motivo para não dar certo? Tem motivo.
tá? Sabe o que é pior, gente? Quando eu tava estudando sobre isso, tava fazendo aqui o roteiro, né? Que eu acho que foi o pior de ler sobre isso, é que a gente já sabe que isso não dá certo desde o pós-guerra. Tá certo? Sabe quem fez o estudo? O estudo da fome, o estudo da inanição. É um cara que eu não gosto, mas ele fez esse estudo, tá? Ansel Keys fez um estudo no pós-guerra para observar. O Ansel Keys é o cara que disse que a gordura causa infarto, tá? E por causa disso, toda uma diretriz aí alimentar foi fabricada diante disso. Não gosto dele por causa disso. Lana também não gosta do Ansel Keys também. A gente é nesse ponto, né, Lana? Detestamos o Ansel Keys. Tá? Então, o que acontece? Se o problema é só caloria, né? E aí a gente tem toda uma construção bonita de que cada alimento produz uma energia e que a gente consegue medir o quanto a queima daquele alimento no meu corpo produz de energia, então é fácil. Eu reduzo a minha ingestão calórica e eu aumento o meu gasto calórico e vai acontecer o quê? Eu vou perder peso. Não funciona. Por que não funciona? Por um simples motivo. Quem falou isso está considerando que o nosso metabolismo vai se manter estável e que a única forma da gente queimar coisas no nosso corpo é através do exercício, né? Do movimento. Isso está errado, gente. Esse pressuposto está errado, tá bom? A maioria do nosso metabolismo basal se dá com as atividades do próprio corpo. Estou falando de batimento cardíaco, estou falando de digestão, estou falando de crescimento de cabelo, estou falando de reparação das fibras musculares, estou falando de manutenção da pressão arterial. A maioria do metabolismo do nosso corpo está aplicado nisso e não há movimento. Então a gente já começou mal. Por quê? Se a maioria do meu metabolismo é gasto com outras coisas que não o exercício, basta eu me movimentar mais para queimar mais? Já começamos o primeiro problema. Não basta. Porque não é a maior parte do meu metabolismo. Mas aí eu quero trazer um outro dado aqui para vocês, ver se vocês... Claro, gente, foi visto na pesquisa, vou contar da pesquisa para vocês. Mas primeira coisa, eu quero fazer uma analogia. Então vamos lá, você ganhava 10 mil por mês, tá certo? Você ganhava 10 mil por mês. Obviamente você tinha um padrão de vida de quem ganha 10 mil por mês. Mas aí, por causa da crise econômica, porque a empresa estava tentando cortar gasto, a empresa cortou metade do seu salário. Agora você ganha 5 mil. Me digam, vocês vão continuar gastando 10 mil? Isso acontece? A gente sabe que não, né? A gente vai rapidamente. Meu Deus, meu salário vai reduzir. Aperta o cinto. Reduz os gastos. Onde que eu posso tirar o custo? Vou sair da academia porque eu pago tanto. Vou tirar quando tinha, né? Quando as pessoas usavam. Vou desassinar o streaming, que eu tinha todos os streamings, vou ficar só com 2. Vou tirar o filho da escola particular. Você vai tentar, vou reduzir as compras. Você vai fazer de tudo para reduzir o seu gasto. E você realmente acha que o seu corpo não vai fazer tudo para reduzir o seu gasto? Ele gastava 5 mil calorias, você reduziu a sua ingestão calórica para 1.500 e o seu corpo vai continuar lá bonitão, gastando 5 mil calorias. Sabe o que iria acontecer se o nosso corpo se comportasse dessa forma? Simplesmente, a gente iria morrer. Simples assim. Iria morrer em pouco tempo. Tá bom? Porque não funciona desse jeito. Então, gente, o que acontece? O problema todo em relação à obesidade é que a gente está apoiando as nossas teorias, os nossos tratamentos em cima de um pressuposto falso. O que você acredita em relação à obesidade? Que o excesso de caloria causa obesidade. Isso tá certo? Vocês acham que tá certo?
Não, né? A obesidade é o contrário, né, gente? A causa imediata da obesidade é o aumento de caloria, mas tá certo? O imediato. Mas o que iniciou o processo de obesidade foi o excesso de caloria? O que eu tô querendo dizer, gente? O que eu tô querendo dizer? Quando eu tô influenciada porque eu vi uma série de queda de avião, mas vamos lá. Tô influenciada aqui. Quando caiu um avião, o que aconteceu com o avião? O avião não conseguiu se manter no ar. Mas essa é a causa da queda de avião, do avião? Não, você vai ter que pensar na causa inicial. Na série que eu vi, começaram pensando o quê? Falha mecânica, piloto suicida, né? Foram pensando várias coisas, né? Na verdade, era um problema lá no sistema que desativava lá os controles do piloto, né? Eles descobriram a causa. Mas o que causou a queda do avião? Foi também a falha no sistema? O início foi isso. Mas aí aquilo ali, aquele início, a falha no sistema que tirou o controle do piloto, fez o piloto fazer o quê? Tomar atitudes que levaram à queda do avião. Porque ele foi tentar compensar, ele não conseguiu e desembocou na queda do avião. Tá certo? Eu sei que tô fazendo analogia nada a ver do avião, queda do avião. Mas, só para vocês entenderem que a causa que a gente olha de início pode ser, não, pode não ser a causa de fato que deu início ao processo. Tá certo? Então, essa visão superficial que a gente tem da obesidade de que ele engordou porque ele come muita caloria, não necessariamente corresponde à realidade. Vê se isso não tem muito mais, o que eu vou falar aqui para vocês não tem mais plausibilidade. Ele engordou porque ele teve uma desregulação hormonal que fez ele comer muito e por conta disso ele engordou. Faz mais sentido ou não faz? Me diga. Já tá querendo saber qual é a série? Departure. Mas só a primeira temporada é boa. A segunda temporada eu tô achando uma forçação de barra. Mas a primeira é boa. Bem inteligente, bem legal. Departure. É uma série britânica. Bem interessante. Tá no Netflix. Fazendo propaganda da série. Mas eu já tô contando aqui. Tô dando spoiler da série. Entenderam, gente? Entenderam a história? Não adianta. Você não pode parar à primeira vista. O obeso é um desequilíbrio calórico. Mas o que leva ao desequilíbrio calórico? O desequilíbrio hormonal. Ou vocês realmente acham que o nosso corpo, que é todo regulado, só o tecido adiposo não é regulado. Não, o tecido adiposo ele cresce por conta própria. Ele é um terreno selvagem e ele cresce. Você tá achando realmente isso? Que o nosso corpo, em que tudo é regulado por hormônios, né? Como eu gosto de dizer, nossos hormônios são nossos maestros. Só o tecido adiposo não passa por regulação. Terreno selvagem. Ele cresce porque ele cresce. Sério que vocês acham isso? Sério? Então tá entendendo como a abordagem calórica da obesidade não leva em consideração a parte hormonal que está implicada? Então, já que o tecido adiposo é regulado por hormônios, por que ele está crescendo loucamente sozinho? Não, ele não está crescendo loucamente sozinho. Tá faltando alguma questão ali hormonal que está causando essa hiperplasia, tá? Hiperplasia é quando a gente fala aqui do aumento, essa hiperplasia do tecido adiposo. Então, não, o obeso não é obeso por escolha pessoal, tá bom? Então, a gente vai começar aqui estabelecendo esse precedente. A pessoa não fica obesa apenas por escolha pessoal. A pessoa fica obesa porque ela está com uma desregulação do tecido adiposo. E o nosso tecido adiposo, ele tem um mensageiro, um hormônio que se comunica com o nosso centro da homeostase, tá bom? A gente tem um centro da homeostase que é o nosso hipotálamo, tá bom? O nosso hipotálamo é quem vai regular a parada toda. O nosso corpo vai sempre tentar chegar num equilíbrio, tá certo? Então, quem regula isso? Hipotálamo. Temperatura? Hipotálamo. Produção de cortisol? Hipotálamo. Produção de hormônios sexuais?
hipotálamo, ele é o cara. Por que você acha que o teu ganho de peso não é o hipotálamo que vai estar aí regulando isso? Se ele regula toda a nossa homeostase. Gente, é o hipotálamo, tá bom? Ai, culpado do hipotálamo, oh, que droga, meu hipotálamo só quer me fazer ganhar peso? Não, não é isso. Não é isso. Vamos chegar lá. Também não é isso, tá bom? Qual é a informação? Quem é o mensageiro, né? A gente fala que os hormônios são mensageiros. Quem é o mensageiro que vai falar com o hipotálamo falando sobre as nossas reservas de gordura? Temos. Se chama leptina, tá bom? A leptina é um hormônio produzido pelo tecido adiposo. A leptina foi descoberta em 1994. Recente, né? Se a gente for pensar, recente, tá bom? Eu vou só dar uma interrompida aqui. Ô Lu, o bebê gordinho é uma questão, tá bom? Eu vou explicar um pouquinho sobre essa questão de pessoas serem mais gordinhas e pessoas serem mais magrinhas, tá bom? Tem um motivo para isso, sim, mas não obeso. O bebê obeso é que, tá bom? Um bebê alimentado só com leite materno, ele não vai ser obeso. O bebê da fórmula vai, tá bom? Só pra vocês entenderem a diferença. Por quê? Porque aí a gente vai desregular a informação que vai chegar lá no nosso hipotálamo, tá? Então, vamos lá. Então, se eu tenho um hormônio, uma leptina, que dá informação, ela não avisa pro hipotálamo que eu tô armazenando demais, não? Ela não avisa, não? Ela avisa. Ela avisa. O hipotálamo sobe à medida que as nossas reservas de gordura sobem. Então, qual é o fenômeno que acontece na obesidade? Acontece o que a gente chama de resistência à leptina. Vocês já ouviram falar da insulina, resistência à insulina. Acontece resistência à leptina. Ou seja, a leptina está falando. O hipotálamo não está ouvindo. Então, isso é uma das alterações hormonais que acontecem na obesidade, tá bom? Vou contar as outras, porque não é só uma. Que triste. Então, vamos lá, voltando. Se eu tenho problema hormonal, caloria vai resolver meu problema? Reduzir caloria? Eu tô com problema na desregulação da minha leptina, que é um hormônio. Caloria vai resolver meu problema? Não, eu vou fazer aqui uma dieta de 1.400 calorias e vou resolver o problema? Me digam. Não, né? Não resolve. Só vai fazer você se sentir mais fome. Tá bom? Então, deixa eu contar aqui pra vocês. Deixa eu só achar aqui. Vamos lá, vamos começar falando do Ansel Keys. Vou trazer aqui do Ansel Keys, depois eu vou falar dos 2 estudos dele. Então, assim, Ansel Keys não lesão o hipotálamo, tá? Não é lesão. Mas sim, existem lesões hipotalâmicas que causam obesidade. Sim, obesidade intratável, tá bom? Não é lesão. É a informação que não está chegando de forma adequada no hipotálamo, tá bom? Não é lesão. Se tiver lesão neurológica mesmo, na região do hipotálamo, a pessoa vai engordar e você não vai conseguir tratar isso, tá certo? Não consegue tratar. Inclusive, gente, trazendo aqui, quando descobriram a leptina, em 1994, descobriram o quê? A chave da obesidade. Pronto, agora a gente vai tratar todo mundo com injeções de... Vamos tratar todo mundo com injeções de leptina para fazer as pessoas emagrecerem? Deu certo? Não, né? Não, por quê? Porque o obeso, ele não tem falta de leptina, ele tem excesso de leptina, tá certo? O que tá acontecendo é resistência e não deficiência, tá bom? Então, resistência é um processo, deficiência é outro processo. Como o processo é resistência, leptina resolve o problema? Não. Mas aí eu digo pra vocês, a leptina é a causa da obesidade? O que vocês acham? Leptina é a causa da obesidade? Me digam, sim ou não? O que vocês acham? Já que a gente está aqui no porquê engordamos. Não é. Exato, Ju. Ju não vale, Ju é médico. Médicos não valem. Tô brincando, Ju. Não, gente. Leptina alta não é a causa da obesidade, tá bom? Nem a falta de leptina, nem o excesso. A leptina simplesmente é um sinalizador
a quantidade de reserva do seu tecido adiposo. Então, quem é, gente? Então, vamos lá, vamos voltar um pouquinho, vamos falar do Ansel Keys, aquele cara que a gente não... Aquele que não deve ser nomeado, né, Lana? Aquele que não deve ser nomeado. Vamos falar um pouquinho dele. Então, vocês se lembram muito bem, né, de que na década de 70 foi a primeira vez que um governo interviu e publicou diretrizes alimentares, tá, gente? Até a década de 70 isso não existia, tá bom? Não existia. As pessoas comiam o que elas eram ensinadas a comer pela família. Era o que a mamãe dizia que ela tinha que comer, era o que a vovó dizia que ela tinha que comer. Não existia diretrizes alimentares, tá certo? Acontece que o que veio nas diretrizes alimentares? Vocês lembram que a gente falou aqui da teoria, da hipótese dieta-coração, das doenças cardiovasculares, e tinha um estudo falando que gordura causa aumento aí das doenças cardiovasculares, da deposição de gordura, de placas de gordura nas artérias, causando infarto. Essa era a causa. Então, se eu quero reduzir as doenças cardiovasculares, o que eu vou fazer? Eu vou publicar uma diretriz alimentar propondo às pessoas de reduzir a gordura. Se eu tenho só 3 macronutrientes, eu tenho proteína, eu tenho gordura e eu tenho carboidrato. Sendo que muitas das proteínas têm gordura. Qual é a diretriz que foi publicada? Vamos reduzir gordura e vamos aumentar quem? Não tem jeito, gente. Você tem que aumentar carboidrato. E aí temos a primeira diretriz alimentar de 1977, que foi uma coisa maravilhosa, né? Que você tem que comer 6 porções de carboidratos, ou seja, o equivalente aí a 55 a 60% de carboidratos por dia. E aí a gente experimentou a parte... E claro, as pessoas obedeceram, tá? As pessoas estavam com medo de infartar. Ué, não tem um estudo científico provando isso? E aí por isso que eu falo para vocês que questionem as coisas, né? Porque tem um estudo. Quer dizer que o estudo necessariamente espelha toda a verdade? A gente sabe hoje que não. Então vamos lá. Tem um estudo científico falando, vamos reduzir, gordura é perigoso. Quem é da minha idade aí pra cima, né? Eu tenho 43, quem é 40 mais pra cima, né? Com certeza lembra disso. Por exemplo, minha avó não me deixava comer mais de 2 ovos por semana. E como eu almoçava na minha avó, que minha mãe almoçava, trabalhava fora, eu não podia comer mais de 2 ovos por semana. Minha avó contava, tá? Ah, não, você já comeu 2 ovos essa semana. Você não pode comer ovo. O que vocês acham disso? Todos nós passamos por isso. Não pode comer gordura da carne. Não pode. Todos vocês passaram por isso, né? Não pode. Gordura é perigoso. E nós crescemos com esse dito gordura é perigoso. Sim, Ju, ferraram a humanidade a partir daí. Hoje come 4 ovos só no café da manhã, com a graça de Deus. Eu também, quando como ovo de manhã... Não, ainda boto bacon, tá? Ainda boto bacon. Pra contrariar as diretrizes, né? Vamos contrariar bem contrariado as diretrizes. É uma libertação, né? Depois que a gente sabe, né? Mas, enfim, tínhamos lá, aumentamos. E o que a gente viu aí com a questão do aumento dos carboidratos? E aí eu vou pensar, sim, sabia-se há muito tempo, tá? Tem vários livros de dieta de 1800 e pouco. Sempre se falou que os carboidratos engordavam. Então, você queria emagrecer, você tinha que tirar os vegetais amiláceos e você tinha que tirar as farinhas. Sempre se falou. Gente, tem livro de dieta de 1864 falando isso. As pessoas sempre souberam isso. Mas aí, como eu vou lançar uma diretriz e gordura é perigosa e logo carne também é perigoso, eu vou fingir demência e eu vou esquecer que carboidratos engordam e eu vou falar que os carboidratos são ótimos, principalmente os carboidratos integrais.
Esses são maravilhosos, né? A gente tem gente até hoje falando isso. São essenciais para nossa dieta. A partir daí, gente, eu não preciso contar a partir daí o que a gente começou a experimentar como população, que foi as pessoas engordando progressivamente, né? E a obesidade, e depois, além da obesidade, a diabetes, a hipertensão, as doenças cardiovasculares aumentarem esse mesmo, né? Apresentar esse mesmo aumento na esteira, né? A gente viu isso. Quem é da minha idade para mais viu isso acontecer, né? Por exemplo, pega uma foto sua da sua infância. Outro dia eu fui na minha mãe, eu olhei as fotos, né? Porque eu sempre fui gordinha, tá? Só pra falar pra vocês, eu era gordinha da... Não era gordinha, eu era magra. Só que eu era mais gordinha que os outros. Mas eu era magra. Mas eu sempre fui a gordinha. E você olha, né? Eu peguei uma foto um dia lá na minha mãe, dos aniversários. Todo mundo era magro. Não tinham pessoas gordas. Pega essas mesmas pessoas e olha hoje. Como que elas estão? Pessoas da sua família, pessoas que você conhece há muito tempo. Me diga como essas pessoas estão. Eu te digo, todo mundo tá gordo. Todo mundo, se não tá gordo, engordou. Todo mundo. Tá certo? Não tem um. Não sobra um. Tá bom? Não sobra um. Só minha avó que tá mais magra. Com 90, quase 99 anos. Só minha avó. Tá bom? Mas minha avó é diabética, a gente dá umas restringidas nela. Mas minha avó é diabética que a gente tem que não dar chocolatinho pra ela, deixa só ela comer comida, né? E aí, gente, vamos lá. Quais diretrizes dietéticas, se carboidrato é bom, quem é bom também? A gente sabia que não era bom, mas a gente fingiu demência também. Consumo de açúcar, né? Consumo de açúcar. E aí a gente teve aí toda uma indústria que na esteira disso começou a trazer pra gente produtos baixos em gordura. Não é? Gente, foi a minha adolescência e juventude inteira comendo produtos light. Eita, light não, diet light. É ou não é? Quem nunca comeu? Eu comia muito peito de peru, porque tem pouca gordura, cheio de açúcar. Eu comia muito pão integral, eu detestava, mas eu comia porque pão integral é bom. Eu comia muito barrinha de cereal, que tem pouca gordura, cheio de açúcar. Eu comia, com certeza todos vocês têm história semelhante à minha. Vocês comiam exatamente essas coisas, né? É ou não é? É ou não é? Vocês emagreceram com essa dieta? Comer de 3 em 3 horas, comer... Gente, eu vou chegar lá no comer de 3 em 3 horas. A questão é que adotar uma dieta de baixa gordura, como população, estragou tudo. Mas aí você vai me perguntar, mas por que fulano come mal e é magro e eu, que nem como tão mal assim, sou gorda? Gente, isso aí, vocês sabem que todo esse estudo, quando a gente vai para estudos de genética em geral, a gente faz com gêmeos. Porque eles têm o mesmo material genético, tá? No caso da obesidade, um cara que foi muito importante, foi um cientista lá da Dinamarca, eu não vou lembrar o nome dele, ele fez estudo também com essa questão da obesidade, de ser herdado ou não com pessoas adotadas, tá certo? Porque eles têm um cadastro lá muito preciso e ele começou a fazer esse levantamento de estudo das pessoas adotadas, se elas tinham similaridade com os pais. Até porque, gente, como é que era o conceito? Obesidade é falha do teu caráter, né? Do teu comportamento. É você que come muito e gasta pouco. Então, o problema da tua obesidade é de quem? É seu, não é do seu pai. Você não herdou isso. Você não herdou isso. Pois é. Pois o cientista provou, através desse estudo, desse levantamento que ele fez, que 70% de correlação da obesidade tinha a ver com os pais. Não importava que os adotados morassem numa família de pessoas magras. Eles engordavam mesmo assim.
E quando se foi fazer a correlação do filho com os pais biológicos, o que se viu? Tcharam! O pai e a mãe eram obesos e o filho era obeso, tá certo? Não importava em que família ele morasse, ele ia ser obeso. Até porque pais obesos aumentam a incidência de obesidade em até 200%, principalmente se for os dois. Você pode olhar isso. O que a gente vê hoje nas famílias é exatamente isso, né? Pais obesos têm filhos obesos, vão ter netos obesos e vai ser a família toda obesa, tá certo? Então, o que o cientista provou é que 70% da tendência a ganhar peso é determinado pelo seu parentesco. Entendeu que não é tudo culpa sua? Primeira coisa que eu quero falar. Você entendeu que não é tudo culpa sua? Já parou de se sentir uma porcaria de pessoa porque você simplesmente tem dificuldade para emagrecer e para manter o peso? Sinta-se agora. A questão também, né? Eu quero trazer isso para vocês e a gente vai ver isso, né? Aqui na rede social, é que tem um monte de gente que simplesmente não tem tendência para engordar, comendo pão com doce de leite e não engordando e falando que você que tem pais obesos e que sempre foi gordinho, que você pode comer pão com doce de leite e que isso vai te fazer emagrecer. Vai? A gente sabe que não. Eu tenho certeza que todos nós já tentamos fazer isso, fazer essa dieta aí e comer tudo que a gente gostava. Porque a gente não deve fazer restrição alimentar, porque restrição gera compulsão. Eu tenho certeza que todos nós já tentamos fazer isso. Dá certo? Todos nós sabemos que não. E por quê? Por causa dessa questão genética. Lembrando, gente, a genética é 70%. Tem 30% aí da história. A gente vai falar sobre os 30%. O 30% é responsabilidade nossa? É. É sim. 30%. Aí é a gente. Tá certo? Mas aí, vamos lá. É só a questão do que eu como? Também. Não é só o que você come. É só a questão de você ser sedentário? Também. É só a questão de você ter problema hormonal? É tudo isso. Tá certo? Esses 30% a gente vai botar no bolo todos os fatores que não são herdados. Tá certo? Então vai entrar hábitos alimentares, vai entrar hábitos de exercício, vai entrar o que você come, claro, isso é importante, tá certo? Então isso, como Lana citou aqui já, falou da genética, a gente está falando isso da epigenética. E tem um outro fator na obesidade, eu vou trazer esse quarto fator aqui, que quer dizer o tempo de obesidade. Gente, o tempo de obesidade tem total correlação com o quanto vai ser fácil ou difícil você emagrecer e o quanto vai ser fácil ou difícil você reganhar todo o peso, né, que você perdeu. Ok? Nunca desconsidere o tempo. Ou seja, uma pessoa que é obesa há 20 anos, não é um ano de dieta, mesmo que ela tenha chegado no peso-alvo, que vai fazer ela manter esse peso. Não. Ela tem 20 anos de história de obesidade nas costas. O corpo dela vai tentar, depois de 20 anos, ele vai tentar voltar pro peso máximo. Tá bom? Por quê? Por causa, a gente não falou aí da desregulação hormonal, da obesidade como um fenômeno da desregulação hormonal? Sim. Então, essa desregulação hormonal, esses hormônios vão tentar levá-la para o ápice do peso de novo. Tá certo? Então, vamos lá? Eu quero trazer aqui para vocês os pressupostos errados da teoria de redução de caloria. Por que dá errado? Tá? Vocês agora vão saber, vão ficar craques. Trouxe aqui. Primeira coisa,
que é o primeiro pressuposto que é errado. A ingestão de caloria e a queima de calorias são independentes uma da outra. Eu já expliquei isso aqui, é a história do gasto calórico. Você está ganhando mais e você gasta mais, e você corta, de repente, o teu corpo não vai continuar gastando, ele vai reduzir. Tá certo? Isso a gente vê com experimentos de dieta, de restrição. O que a gente vê? Que à medida que você corta de caloria, é à medida que teu metabolismo corta, tá certo? Esse estudo do Ansel Keys, lá, o estudo da fome de Minnesota, mostrou que eles cortaram 30% das calorias, o metabolismo caiu em 30%. Na mesma proporção. Então, você recortou o gasto, o teu metabolismo cai na mesma proporção, tá certo? Então, o primeiro aprendizado que vocês têm que fazer, dieta de redução de caloria não funciona porque o seu metabolismo vai cair. Vai cair, é só consequência, tá certo? Vamos lá, mais coisa. A taxa metabólica basal é estável? Claro que não. Claro que não. A nossa taxa metabólica vai variar. E a ingestão de nutrientes é um marcador do quanto meu corpo pode queimar. Ou seja, se eu ganho mais, eu queimo mais. Se eu ganho menos, eu queimo menos. É simples assim. Tá certo? Se você é rico, você gasta. Se você é pobre, querido, você vai continuar na pobreza. Tá certo? Seu metabolismo prova isso, tá bom? Ele acompanha isso. Tá certo? Pressuposto 3, que erra na teoria de redução de calorias. Temos um controle consciente sobre a ingestão de caloria. Não, você escolhe tudo que você vai colocar na sua boca. Não. Não, gente. Isso não é bem uma realidade. Ah, mas não, a fulana tem paladar infantil. Não, isso não é bem uma realidade. Tá bom? A gente não consegue controlar conscientemente nossa ingestão calórica. Tá certo? Isso tem a ver com hormônios. E a gente sabe, já conhece o nome desses hormônios. Então, por exemplo, vou falar aqui pra vocês. Você foi lá num buffet, ou melhor, você foi numa festa de casamento. Tem comida à vontade. Vou comer. Come. Vai chegar uma hora que você vai encher. Se vier mais comida, até me deu enjoo. Quero não. Se você chegar na festa alimentado, que é uma dica que a gente fala muito para os pacientes, né? Chegou na festa já cheio. Chegou a comida, passou por você. Quero não, obrigado. Ah, mas é uma coisa que eu gosto muito. Não, mas eu tô cheio. Quem disse para você que você estava cheio? Foi porque você comeu? Não. Foi porque quando você comeu, você produziu hormônios de saciedade. Ok? Você produziu hormônios de saciedade. Temos alguns. Um a gente já conhece, que a gente está explorando comercialmente. GLP-1. Os análogos de GLP-1, né? Saxenda, Ozempic, que eles causam perda de peso porque eles dão saciedade, a pessoa come menos. Outro, GIP, Mounjaro, né? Tá aí também já explorando comercialmente, promete uma bariátrica sem cirurgia, tá certo? Colecistoquinina, que é o hormônio que causa a contração da vesícula biliar, ela também sinaliza saciedade. Peptídeo YY. Gente, todos esses hormônios que eu estou citando aqui para vocês são hormônios intestinais, para vocês entenderem que digestão, que intestino também tem tudo a ver com a perda de peso e com o que eu falei. A entrada vai ter a ver com a saída, ok? Assim como a fome, a gente tem também o hormônio da fome. Se chama grelina. Por exemplo, se você fizer uma dieta de restrição calórica, isso também nos estudos aí de fome, a grelina vai subindo exponencialmente conforme você passa fome. Então, você consegue fazer dieta de fome muito tempo? Não. Você vai ficar deprimido, você vai ficar triste, você vai ficar irritado, sua temperatura vai cair, você vai começar a sentir frio, seu batimento cardíaco vai cair, você vai ficar cansado. Você não vai conseguir fazer atividade física e aí você vai, no fim das contas, você vai chegar à conclusão de que, na verdade, o seu problema era falta de vontade. As pessoas vão falar isso pra você. Não, não é falta de vontade. O seu corpo te tirou dessa dieta de fome porque ele não quer passar fome. Nosso corpo não foi feito para passar fome. Principalmente voluntariamente. Tá certo? Involuntariamente a gente vai passar. Voluntariamente você não vai conseguir. Seus hormônios vão te impedir de fazer isso. Ok? Tá bom? Vamos lá.
Pressuposto 5 também é um erro aí, de que você reduzir caloria funciona. Nossa, eu já fiz tanto dieta dos pontos. Uma caloria é uma caloria. Não importa que caloria você coma, todo alimento seria igual. A gente sabe que isso não é verdade, né? Você comer 30 calorias de brigadeiro não é igual você comer 30 calorias de carne. Tô dando só um chute. Claro que a gente sabe que a carne é mais... No conjunto vai ser mais calórica, mas o efeito da carne será diferente. Mas só para mostrar para vocês, você vai comer 10 brigadeiros e não vai ficar saciado. E você vai comer 200 gramas de carne e você vai ficar saciado e vai parar de comer. Então, alimentos... independente da caloria, porque o nosso corpo não é calorímetro, o nosso corpo é um sistema hormonal variável. Ele vai responder de forma diferente a esses alimentos. Queimando mais, queimando menos e com produções hormonais diferentes. Por exemplo, em relação à carne, né? Sei que você vai falar, ah, não, mas se eu comer carne eu produzo insulina. Produz, mas você também produz glucagon. Você potencializa, principalmente a carne gorda, produção de colecistoquinina, que eu falei que é um hormônio que dá saciedade. Você também potencializa a produção de peptídeo YY e você também potencializa a produção de GLP-1. Tá bom pra você? E o brigadeiro? Você vai produzir algum hormônio de saciedade? Não. Nenhum. Não. Tá certo? Por isso é fácil comer muito brigadeiro e difícil comer muita carne. Tá bom? Então, entendemos que isso não funciona e que nosso metabolismo tem muita coisa para fazer que não só aumentar o tecido adiposo, tá certo? E que nossos hormônios vão dizer para onde vai aquela energia que veio daquele alimento. Sim, nossos hormônios é que vão dizer, que vão direcionar para onde vai o alimento. Não é você que define, tá bom? Ah, não, eu vou comer essa aqui, essa caloria aqui, que é para eu crescer o músculo aqui da minha perna. Não vai. Não é você que diz isso. Você não controla isso. Isso está além, acima do nosso controle voluntário. Tá bom? E aí? Caímos por terra, né? Teoria da caloria. Ou seja, funciona? Caloria? Não. Já chegamos a essa conclusão. Então eu quero fazer dieta. Eu vou fazer essa dieta aqui? Não, né? Mas qual é o problema quando você faz uma dieta de redução de calorias? Eu falei aqui, reduz a temperatura, reduz o metabolismo, reduz a temperatura, reduz o batimento cardíaco, aumenta a grelina, reduz os hormônios de saciedade, você reduz tanta coisa. Fica deprimido, começa a ter fixação por comida, tá? Você se chama neurose da comida, você só pensa em comida, você quer o garfo te lembra comida, tudo é comida, você só olha e pensa em comida, tá bom? Tudo é comida, você fica irritado, você fica mal-humorado, tá bom? Isso tudo são alterações da redução calórica, tá certo? E qual é o principal sequela da redução calórica? Sinto contar pra vocês, mas eu vou ter que contar. Seu metabolismo não vai voltar, ele vai ficar prolongadamente abaixo. E eu vou te dizer mais. O corpo ele é tão inteligente que se você faz uma dieta de 1.500 calorias, o teu corpo vai reduzir o seu metabolismo para 1.400 só para garantir que você não fique devendo. E não vai... Ah, mas eu voltei a comer, né? Todos os meus hormônios me incentivaram a voltar a comer. Eu vou... Vai acontecer? Meu metabolismo vai voltar ao normal? Não, os estudos mostram que não. Tá bom? Fez uma dieta de redução calórica uma vez na vida, teu metabolismo reduziu. E só tem uma forma de aumentar o metabolismo, tá? Mas você vai ficar prolongadamente com o metabolismo mais baixo. E o que isso gera na gente? Todo mundo aqui que tá na live, que tem problemas com peso, pode falar. Quando você volta a comer, e você vai voltar a comer de forma normal, o seu corpo vai rapidamente reganhar o peso e você ainda vai ganhar além do peso que você estava antes. O que vocês acham disso? Todo mundo já viveu isso, né? Então você começou a dieta com 80 quilos, emagreceu para 70,
Quando você reganhar, você vai para 85. Não vai para 80, não. Você vai ganhar além. Você vai ficar mais obeso. Por quê? Porque o seu metabolismo ainda deu uma margenzinha e você vai subir mais rápido e mais ainda. E seu metabolismo não vai voltar. Não. Ele não vai voltar. Ou seja, se você insiste, não, eu vou reduzir mais ainda a caloria. Não, vamos lá. Eu vou forçar meu corpo a emagrecer. Eu já vi vários assim, não, eu vou forçar. Eu vou passar mais fome. O que vai acontecer? Mais redução calórica. Só que aí o seu corpo passou uma vez por isso. Ele já sabe se defender disso. Rapidamente os hormônios de fome vão agir. Rapidamente ele vai baixar o seu metabolismo. O seu corpo já aprendeu a baixar o metabolismo. Ele já sabe como ser econômico. Ele já sabe. E ele vai economizar mais ainda. E aí, entendeu? E aí, você vai entrar cada vez mais nesse ciclo vicioso, tá? Todos nós já passamos por isso. Engorda, emagrece, aí você cansa, porque cansa, fica irritado, deprimido, chateado, você engorda. E aí, você um dia também não tá satisfeita, sua autoestima tá ruim, você tá chateado que você tá pesando muito, nunca tive esse peso, o que eu faço? Vou tentar uma nova dieta, e você tenta, e você emagrece, daqui a pouco você se frustra, e você fica nisso até você tomar um remédio, até você fazer uma cirurgia, até você fazer alguma coisa, tá certo? Mas o resultado será o mesmo, sinto dizer. Vocês sabem disso, eu sei disso. Eu sei disso. Vocês também devem saber, tá bom? Então, comer menos não faz a gente perder peso, tá bom? Ó, vou falar aqui um nome pra vocês. Experimento de Regime de Fome de Minnesota, que é o nome do estudo, tá bom? Foi de 1945, não, 55, tá bom? Vocês saberem aí que ele rastreou, né, o Ansel Keys, isso foi o último, né, que ele fez. Ele rastreou todos os sintomas do passar fome. Gente, isso foi em 1955. Por que a gente ainda está fazendo dieta de redução calórica se o homem já provou que não dá certo? Eu não sei não, gente. É verdade. A gente está sendo enganado. É só isso que eu quero falar para vocês. Vocês estão sendo enganados, tá bom? Falar um pouquinho sobre exercício físico. Se redução calórica não adianta, exercício físico, gente, todo mundo aqui tentou fazer exercício e não fazer dieta. Você perdeu peso? Não, né? Se perdeu, perdeu muito pouco. Não foi o resultado que você esperava. Você não botou um shape. Você não botou um shape. Essa é a verdade. Porque, gente, o nosso corpo também se adapta a gastar mais. A gente precisa aprender isso. O nosso corpo, tu tá gastando mais? Tá bom, eu vou adaptar o metabolismo, tá tudo certo. A gente se adapta, tá certo? Então, não tô dizendo que exercício físico não é saudável. Por favor, não é isso. Exercício físico é saudável, é importante. Eu pratico exercício físico. Eu faço cardio, eu faço musculação. Mas não é para emagrecer. Porque não emagrece, tá bom? Exercício físico não vai te ajudar a emagrecer, tá bom? O que o exercício físico vai te ajudar? Lembra que eu falei do seu metabolismo reduzido permanentemente porque você fez uma dieta de restrição calórica? Por exemplo, a musculação. Você ganhando massa muscular, você consegue subir o seu metabolismo de volta. Mas vamos e convenhamos. Ganhar massa muscular é fácil, principalmente para nós mulheres. É fácil? E digo, vocês sabem que não. E qual é a vigência de dieta para ganhar massa muscular? Por aí. Se vocês acompanharam um fisiculturista que seja, o que eles vão? Dieta de alta caloria para você ganhar massa muscular. Mas se eu como muita caloria, eu não vou engordar? Chegamos numa sinuca de bico, né? Se eu comer muito, vai me ajudar a ganhar massa muscular, mas eu vou engordar. E a gente sabe que engorda, tá? O bulking, né? Que o pessoal do fisiculturismo faz, eles engordam. Depois eles fazem um cut.
Depois eles fazem um bulking e eles vão fazendo bulking, cutting, até eles chegarem na composição que eles querem, tá certo? Mas fazer bulking também engorda. Ou seja, eu melhorar minha composição corporal tem que ser algo de longo prazo e feito com muita calma, com muita tranquilidade, para que você ganhe massa muscular sem engordar muito e que com isso você melhore o seu metabolismo. Cristina, não tem esse número de quanto de ganho de massa muscular já ajudaria no aumento do metabolismo. Não tem esse dado. Não tem. Depende de quanto ao longo do tempo, por exemplo, você que fez bariátrica, fez uma dieta de fome aí, de, sei lá, 15 dias, eu já vi gente fazendo 30 dias. É uma dieta de fome. Quanta massa muscular você perdeu nessa ocasião? Pensa nisso. Você precisa... E fora que é o fator idade, né? O fator idade também interfere no nosso ganho de massa muscular. Vai ficando mais difícil. Mas, se eu posso dizer para vocês que isso aqui não é para desanimá-los, por favor. Uma intervenção importante no emagrecimento de longo prazo é você ganhar massa muscular. Como? Sinalizando para o seu corpo que você precisa de massa muscular. Não pode fazer restrição calórica intensa. Então, nada de dieta de 1.200 calorias. Esquece isso. Você tem que comer bastante proteína. E você tem que fazer musculação. E não é musculação fofo, não. É fazer musculação de gente grande. Tu tem que ir lá e sair cansado. Tá certo? Tu sai cansado. Vai sair cansado lá na tua musculação. Se tá saindo sem suar, alegrinho, tá fazendo errado. Vai fazer uma musculação decente. Só vou falar isso pra vocês. Tá certo? Entenderam direitinho? Agora, claro, gente. Não, é outra notícia desanimadora. Não tô dando nenhuma notícia boa, né? A questão do ganho de massa muscular também tem a ver com a genética. Você vai ver pessoas, e olha, gente, eu tenho uma raiva disso. Confesso pra vocês, eu tenho uma raiva disso. Pessoas que ganham massa muscular, nem falam nada direito, todo definido, todo no shape. O que a pessoa faz? Quase nada. Você vai lá, ó, rala, luta pra ganhar um pouquinho. Isso também é genético. Tem pessoas que têm muita facilidade de ganhar massa muscular e tem pessoas que têm extrema dificuldade de ganhar massa muscular. E isso é determinado geneticamente também. Tá bom? Ou seja, que minha genética é de baixa massa muscular, sempre tive pouca massa muscular, eu que lute para ganhar massa muscular. Ou seja, mas ó, deixa eu dar uma notícia. Eu, do ano passado para cá, ganhei 4 quilinhos de músculo. Eu fui fazer minha bioimpedância. Agora, na volta das férias, eu falei que foi a bioimpedância da vergonha, né? Vergonha, voltar das férias, para aquilo ser um estímulo de ânimo, ó, acabou as férias. E eu descobri, como eu não tinha feito nenhuma outra avaliação já há muito tempo, descobri que ganhei 4 quilinhos de massa muscular. Eu malhei tanto, eu não malhei tanto, mas eu comi muita proteína, isso eu comi. E eu ganhei, e malhando tudo errado, verdade, Flávio, não tava fazendo direito no foco, agora eu tô direitinho. 4 quilos de massa muscular. Tá? Com certeza eu melhorei meu metabolismo nisso aí. Então, alguma coisa eu ganhei. Tá? Não fiquem desanimados. Só que vai ter pessoas... O que você não pode, na verdade, eu tô falando isso por esse motivo, você não pode se comparar com o fulaninho que faz exercício com você ou com o fulaninho que você conhece lá na academia. Tá bom? Você tem que se comparar você com você. Então, eu comparando eu comigo mesma do ano passado, ganhei 4 quilos de massa muscular. Ah, nossa, eu tô cheia de massa muscular. Não, mas eu ganhei 4 quilos de massa muscular. Então, eu, comparando comigo mesmo, eu arrasei. Numa coisa que é difícil e não fiz direito. Não fiz como eu devia ter feito. Mas aí, o que eu imediatamente pensei? Poxa, imagina se eu tivesse feito certo. E eu baixei meu percentual de gordura em 3%. Sendo que eu também fiz uma dieta bem mais ou menos, tá? Confesso pra vocês, não tô aqui pra me fazer de superior, não. Bem mais ou menos. Ou seja, se eu não fiz direito e eu tive resultado, imagina se eu tivesse feito direito. Foi essa reflexão que eu coloquei pra mim. Por isso que agora eu tô direita. Tô quase direita. Vou ficar mais direita ainda, tá bom? É isso que eu quero trazer pra vocês. Mas cada pessoa é única. Cada pessoa vai ter um ganho diferente, tá bom, meus queridos? Então, não se compare com os outros. Se compare com você.
Você está melhor? É isso. Tá certo? Você está melhor. Até porque, principalmente nós mais velhas, tá? E não nos chamando de velhas, mas mais velhas, nós passamos, né, por uma moda da dieta de restrição calórica que todas nós fizemos para emagrecer, nem que seja dietinha de perder 5 quilos para entrar no vestido do que você faz no casamento da fulaninha. Fizemos essas dietas malucas ao longo da nossa vida e a gente impactou demais no nosso metabolismo. Aí a gente agora, né, eu com 43, você com a idade que você tem, você acha que você tem metabolismo de gente de 20? Não tem. Você não tem metabolismo de gente de 20 e você ainda estragou o seu metabolismo ao longo da vida. Dá para consertar? Dá. Dá sim. Mas você vai ter que fazer direito. Então não ache que você vai ser a pessoa que você vai abrir exceção toda semana. Ah, mas eu vi aquela fulana que ela faz, toda semana ela come um docinho. Você não vai emagrecer assim. Sinto dizer, lembra que seu metabolismo desacelerou? Que você estragou seu metabolismo quando você era jovem? Eu fiz isso também. Então você que lute, faça dieta direito. E fique no foco. Tá certo? Não é para desanimar. Desculpe, mas na verdade eu tô trazendo aqui um choque de realidade. Tá bom? Vamos falar aí que um monte de gente falou aqui de insulina, de um monte de coisa. Deixa eu só fazer aqui uma observação. Teve uma pessoa que botou aqui no comentário, eu li aqui, mas não respondi, sobre acúmulo de gordura localizada. Ah, porque tem gente que acumula gordura glútea, porque eu tenho perna grossa. Gente, se vocês soubessem o quanto eu já quis na vida, porque eu tenho perna grossa desde que eu nasci, o quanto, depois que eu descobri que é lipedema, mas o quanto eu quis na minha vida ter perna fina, olhava as pessoas de perna fina e ficava, ai, que inveja, eu fico aqui assada, não posso usar vestido, tenho vergonha de mostrar minha perna, e eu com inveja das pessoas de perna fina. E as pessoas de perna fina olhavam pra minha perna, ai, que linda a sua perna grossa, e eu, ai, não é possível que a pessoa ache isso bonito, sabe? Então, assim, isso é genético. Se eu pegar minha mãe, ela tem lipedema na coxa, igualzinha a mim, lipedema no braço, eu sou toda, é a genética que eu herdei. Que droga. Mas sim, gente, acúmulo de gordura localizado é genético. Sinto dizer. Tá bom? Então, esse você não vai conseguir escapar. Esse, se depois que você tiver na composição boa, tá com percentual de gordura bom, tá com massa muscular boa, esse você faz um procedimento, faz uma cirurgia plástica, faz alguma coisa para tirar, é o único jeito, tá bom? Você não vai conseguir resolver tudo nesse sentido, tá bom? Mas não é para incentivar vocês a fazerem o procedimento, não. Só tô falando que se for algo que incomoda extremamente você e com todo o teu processo de recomposição corporal não resolveu, entendeu? Vai ter que ser no procedimento mesmo, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar sobre o tema, né, gente? Eu tô 1h30 falando e eu ainda não cheguei na insulina. Vou falar agora, gente. Vamos falar sobre a insulina? Então, assim, os estudos hoje confirmam que quem engorda a gente é a insulina. Como que a gente viu que a gente engorda as pessoas com insulina? Diabético. Pega lá o diabético, tá que insulina nele. Quanto maior a dose de insulina, mais ele engorda. Os antidiabéticos orais, né, medicações orais, tem uma que se chama glibenclamida, até hoje dá pelo SUS. O que ela faz? Aumenta a secreção de insulina. O que acontece com a pessoa? Engorda. Engorda. Então, a insulina já foi, de fato, demonstrada como a causa de por que a gente engorda. Ou seja, a insulina tem um papel de comunicar ao nosso hipotálamo que a gente tem que armazenar. E, além disso, a insulina, isso tem a ver com a função da insulina, a insulina vai aumentar os nossos depósitos de gordura, aumentar a formação de glicogênio, tá certo? Isso é função, bloquear a queima de gordura. E é por isso, tá bom, que pessoas com resistência à insulina têm muita dificuldade para emagrecer, para perder gordura. Por quê? Porque a insulina alta que elas têm, a resistência que elas têm, bloqueia a queima de gordura. Isso é função da insulina. E aí, gente, vocês vão entender comigo que o que mudou no padrão de alimentação da gente. Como é que era na década antes das diretrizes alimentares? As pessoas comiam apenas no horário da refeição. Você fazer lanchinho, você comer nos lugares, as pessoas te olhariam com vergonha. O que é isso? Não se faz, não, feio. Socialmente não era aceito.
Você só ia comer no horário da refeição. Então, as pessoas, e claro, toda vez que a gente come, a gente produz insulina. Lembre-se que a insulina é um hormônio de armazenamento, é vital para o nosso corpo, tá certo? Ele é vital. A gente sem insulina, a gente morre. DM1, antes da descoberta da insulina, morria, tá certo? Então, insulina é importante pra gente. Não vamos demonizar a insulina. O problema é o excesso. Né? Então, toda vez que eu como, produzo insulina. Para quê? Armazenar a energia daquela refeição. Ou no fígado como glicogênio, ou no músculo como glicogênio, no seu tecido adiposo. Vai armazenar. E uma parte para repor a glicose do sangue. Tá certo? Comeu, insulina. Insulina vai durar quanto tempo ali alta? Umas 2 horas. Depois ela começa, os níveis de insulina vão começar a cair. Então, na década de 70, lá antes da década de 70, as pessoas comiam o quê? 2 a 3 refeições ao dia. Então, mesmo que comesse dieta rica em carboidrato, a gente sabe, por exemplo, que pessoal lá do Oriente, né? Pessoal lá come um monte de arroz, come um monte de carboidrato e não são gordos. Ah, mas geneticamente não são gordos. Não só isso. Não são gordos e não eram diabéticos até então. Por quê? Refeição, pico de insulina caiu. Depois você só vai comer na próxima. A insulina vai ficar baixa um tempo. Comeu a outra refeição, pico de insulina, depois vai cair. Você só vai comer na última refeição. Ok. Você tinha 3 períodozinhos de insulina alta e depois quantas horas com insulina baixa? Um montão. Então, primeira coisa, vai engordar? Provavelmente não. Vai ter resistência à insulina? Não. O que me faz ter resistência? Decorem isso. O que me faz ter resistência? Persistência. Excesso de secreção hormonal. Isso é um mecanismo de defesa do corpo. Então, se eu tomo muito um remédio, depois eu desenvolvo resistência ao efeito do remédio? Sim. Então, se eu como de 3 em 3 horas, eu vou fazer vários picos de insulina ao longo do dia. Eu vou desenvolver resistência, ainda mais se for dieta segundo as diretrizes de 60% carboidrato, ou seja, eu vou fazer um baita de um pico glicêmico, um baita de um pico insulinêmico. Sim ou não, gente? Ficou fácil, né? Moleza de entender. Vai desenvolver resistência ou não vai? Não vai. Por quê? Excesso de exposição hormonal. Nossos hormônios não funcionam assim. Se você for olhar a nossa produção hormonal, todos os nossos hormônios, eles são produzidos em um determinado horário, faz aquele piquinho e cai. Cortisol, pico de manhã, depois ele vai caindo ao longo do dia. TSH, pico de manhã, depois ele vai... Tem mais algumas produções pulsáteis ao longo do dia, mas os nossos hormônios, a secreção é pulsátil, ele não é constante, nenhum deles. Por quê? Para não ter resistência. E aí você entendendo que a insulina persistentemente alta gera resistência, leptina persistentemente alta gera resistência à leptina no hipotálamo. Então, a resistência à leptina é uma consequência da obesidade e não a causa. A causa é a resistência à insulina. E quem causa resistência à insulina? Insulina alta. O próprio hormônio alto causa resistência à insulina. E como que eu aumento muito a minha insulina? A sua dieta. O que você come. Sim, come dieta 60% carboidrato que você vai fazer ficar de 3 em 3 horas. Então, gente, o que eu quero que vocês entendam? Não é só a insulina, tá bom? É o horário que a gente come e é o que eu como. O que me faz engordar é ter dietas ricas em carboidratos ultraprocessados, principalmente, tá certo? Ter dietas ricas em ultraprocessados que vão fazer de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, picos de insulina o dia inteiro e você vai ficar com persistência de insulina alta. Isso vai gerar, né, a hiperinsulinemia, como a gente chama. O teu corpo vai tentar vencer aquela resistência, afinal, o teu corpo não quer glicose alta no sangue. É função da insulina tirar o excesso de glicose do sangue. Então, se o corpo está resistindo à ação da insulina, o que o seu pâncreas vai fazer? Vai produzir mais insulina e você vai nessa história aí, sabe a história do... Tô passando a mensagem, não tô ouvindo. Fala mais alto.
você fala mais alto. E você vai aumentando o volume de voz até chegar numa hora que, ó, fiquei rouco, não consigo mais. Então, gente, o processo é exatamente o mesmo. Eu como muita coisa que aumenta muito o meu pico de insulina constantemente. Meu corpo tenta frear essa ação da insulina, não quero isso tudo, vai me fazer mal, vou frear a ação da insulina, ou seja, vou desenvolver resistência. Meu pâncreas, caramba, a glicose está aumentando, produz mais insulina, vamos embora produzir mais insulina, e aí o corpo vai desenvolver mais resistência, e aí você vai ficar nessa briga, ó. Resistência, pico de insulina, resistência mais insulina, resistência mais insulina, até o dia que seu pâncreas falou assim, ó, chega, aguento mais, dei PT. O que você tem? Diabetes. Desenvolveu diabetes tipo 2. Certo? Ou seja, se você acha que um obeso não será diabético, será. Tá certo? Se eu tô falando que a insulina engorda, e se a insulina persistente alta vai gerar resistência à insulina, um dia esse obeso vai ser diabético. E aí a gente tá tendo aí a epidemia de obesidade e diabetes no mundo. E tá todo mundo preocupado. E a gente tá propondo o que para as pessoas? Ainda coma menos e exercite-se mais. O que vocês acham disso? Tudo errado, né? Então, gente, como é que eu faço? Então, já que a gente engorda comendo de 3 em 3 horas, comendo 60%, essa dieta de 60% carboidrato, e desenvolvendo resistência à insulina, como que eu faço para reverter a resistência à insulina? Porque, na verdade, para eu emagrecer, o que eu preciso? Reduzir a minha resistência à insulina. E para eu reduzir a resistência à insulina, eu preciso reduzir os picos de insulina. E como é que eu reduzo os picos de insulina? Primeira coisa, eu preciso comer alimentos que não me façam tanto pico de insulina, em primeiro lugar. Mas, em segundo lugar, eu também tenho que saber quando eu vou comer. Então, o que importa tanto quanto o quando. Então, para emagrecer, jejum é uma boa estratégia? Sim. Sim, jejum dentro de uma dieta é a única estratégia que baixa a resistência à insulina. Toda vez que você come, independente de carnívora, low carb, cetogênica, você comeu, você vai produzir insulina. Mas se você faz jejum, no jejum, a sua insulina vai baixar, porque no jejum há estímulo à produção de glucagon. Quem é o glucagon? O glucagon é o hormônio contrarregulatório da insulina. Ele faz o efeito oposto. Insulina armazena, glucagon queima. Então, glucagon mobiliza depósitos de gordura, glucagon queima glicogênio, o glucagon vai botar o teu corpo, ó, vambora, vamos funcionar, vamos queimar o que está aqui armazenado. Então, o glucagon é o cara gastador do seu corpo, tá bom? Ele vai fazer o efeito contrário. Por isso, diabéticos tipo 1, quando eles param de produzir insulina na fase que eles não estão diagnosticados ainda, qual é o sintoma da diabetes tipo 1? Emagrecimento expressivo, pessoal. Emagrece assim, ó, do dia pra noite. Emagrece muito, tem muita sede, né? Tem muita fome, tá certo? E urina muito, a tal da urina doce. Mas principalmente a perda de peso é o que chama atenção. Muita gente fala, deve estar diabético. A pessoa emagreceu muito rápido, deve estar diabético. Tá bebendo muita água, tá diabético. Antigamente tinha-se muito essa fala. Tá certo? Entenderam bem? Então, gente, é só questão de baixar carboidrato? Não é tanto a questão de baixar carboidrato, tá bom? Você não precisa zerar o carboidrato, você não precisa fazer carnívora para emagrecer. Mas se você não está emagrecendo na carnívora, o problema é o quando você come. É sim. Pode ser hormonal? É hormonal. Até porque o próprio emagrecimento é um fenômeno hormonal. Tá certo? Então talvez seja apenas uma questão de quando. Lembrando, gente, eu falei isso na semana passada, porque fiz a live sobre jejum. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Jejuar demais também vai dar ao seu corpo a impressão de que você está passando fome, tá bom? Jejuar demais. O jejum dá a impressão de que seu corpo está passando fome? Não. Comer pouco dá a impressão de que seu corpo está passando fome. No jejum, e o nosso corpo é preparado para jejum, nós somos jejuadores como espécie, tá certo? Nossa espécie é jejuadora. Então,
Não vai ter. Na verdade, no jejum, nosso corpo se adapta para potencializar nossas habilidades de caça. Então, o que, que tem no jejum? Bem-estar, aumento de força muscular, aumento do foco, tá certo? O jejum é maravilhoso para tudo isso, tá bom? Então, jejuar é bom sim. Você só precisa de ajuda. Principalmente quem tem resistência à insulina e hiperinsulinemia, a pessoa tem muita fome o tempo todo. Eu já tive lá. Fome 24 horas por dia, a fome não passa. Então você vai precisar de ajuda e de acompanhamento para te ajudar a sair da comida de 2 em 2 horas, de hora em hora o tempo todo, até você chegar no jejum, que vai de fato curar a sua resistência à insulina. Eu quero fazer um adendo aqui, claro, do porquê engordamos, que eu não falei, mas lembrando, estresse engorda, gente. Às vezes a pessoa fala, ai, não sei porque engorda, porque você é estressado, você não dorme. Tá bom? O estresse também engorda. Estresse faz você comer mal. Tá certo? Por quê? Porque cortisol aumenta a insulina. É mesmo? É. O cortisol aumenta a insulina. Tá certo? Tá aí o mecanismo de engordar por estresse. Tá certo? O seu cortisol, que é um hormônio hiperglicemiante, vai estimular a resposta da insulina, que é hipoglicemiante. Ok? Então, outra coisa, você não dormir, tá bom? Não dormir aumenta a grelina, que vai fazer você comer mais. Tá certo? Então, o que fazer para baixar o cortisol? Meus queridos, pergunta de $1 milhão. Você precisa desestressar. Como você vai fazer? Aí você vai ter que achar o seu meio. Você vai meditar, você vai fazer oração, você vai fazer uma atividade física que ajuda, né? A atividade física, ela tem essa ação dupla. Ela aumenta, mas também depois ela baixa o cortisol. Ela aumenta a produção de endorfina, que vai te relaxar. Então, atividade física é importantíssimo para baixar esse cortisol permanentemente alto. Tá certo? Você vai fazer grounding, né? Aterramento. Você vai ter que buscar. Você vai fazer uma leitura. Você vai fazer coisas que te ajudem a relaxar. E esse é o desafio hoje em dia, porque o nosso ambiente nos estressa. Você precisa achar esse meio, esse caminho, tá bom? Porque o estresse de curto prazo, ele é saudável pra gente, o nosso corpo se adapta a ele. O estresse de longo prazo é que é o grande problema. Aí é que tá a história do que a gente não deveria ter, tá certo? Outra coisa que o estresse de longo prazo causa, só para vocês entenderem, o nosso corpo ele tem freios para impedir que a gente produza cortisol demais, tá certo? O eixo HPA ele tem freios, tá? Ele tem 3 freios. Quando você tá com o cortisol permanentemente alto, você perde, é porque você perdeu os seus freios. Então você entra no looping de superprodução de cortisol, que depois você chega no declínio, tá? O corpo começa a barrar isso aí. Você vai chegar numa hora que você vai chegar numa hipofunção adrenal. A adrenal, eu detesto esse termo de fadiga, detesto, tá? Porque não é que a adrenal entrou em falência, ela só parou de produzir uma coisa de resposta. Tô produzindo muito, agora eu vou dar um descanso, tá? Igual o pâncreas, que entra em falência, o pâncreas pode se recuperar, tá? Se você tiver tempo, né? Se você tiver há pouco tempo o fenômeno da diabetes tipo 2, da falência, da hipofunção pancreática, se a pessoa faz uma boa dieta, pelo menos low carb, com o jejum, ela vai recuperar a função pancreática, o pâncreas volta a produzir. Então não vai ter essa falência, entendeu? Você reverte a falência, a mesma coisa adrenal, você consegue reestimular a adrenal e voltar com o funcionamento da adrenal. Só para vocês saberem. Mas, quer prevenir que você chegue nesse estágio? Você vai precisar começar a relaxar, começar a manejar o seu estresse. Certo? Deixa eu ver o que vocês estão conversando. Ir à praia, excelente, eu gosto. Né? Ir lá pisar na areia, pegar um ventinho, né? Ai. Perdi 40 quilos, mas ainda tem barriga. Isso ainda é gordura ou pele para perder? Então, em geral, o ideal nesses casos, primeiro, assim, pode ser gordura sim, tá bom? Mas idealmente fazer uma avaliação de composição corporal, avaliação de dobra, avaliação do DEXA, né, que é aquela densitometria de corpo inteiro, e uma bioimpedância já sugere, não é o melhor,
né? Não é o mais preciso, mas já vai sugerir se você tá com muita gordura ali ou não. Vai mostrar. Isso precisa de avaliação. Vejo muita gente fazendo jejum como punição porque comeu demais. Sinto que é patológico. Aliás, não é isso, né? O jejum tem que ser um estado de, como na religião, um estado de elevação, né? É uma coisa de você ter consciência de que aquilo faz bem pro seu corpo, que durante o jejum seu corpo vai entrar num processo de recuperação, de autofagia, de limpeza, e você fazer por esse motivo. Desse jeito aí, porque comi demais, vou fazer jejum, realmente, Débora, não funciona, tá bom? Estou próxima de sair da casa dos 100. Parabéns. Jejum é vida quando bem feito. Concordo plenamente com você. Você falou do horário, até que horas? 18 horas para se alimentar. Idealmente, a gente só comeria durante o dia, tá? Pelo nosso ciclo circadiano, a gente deveria comer apenas durante o dia. À noite seria o horário de predominância do glucagon. É um horário que a gente digere mal porque as nossas enzimas estão reduzidas, porque o nosso horário de produção enzimática é de dia. Então, idealmente, comer durante o dia, né? Eu sempre falei isso semana passada. As pessoas querem fazer jejum, pelo menos o jejum circadiano. Come de dia, não come à noite, né? Já é um grande início, né? Deixa eu ver aqui. Comer 3% de carbo por dia? Bom, você já sabe, Paulo, que isso não resolve tudo, tá bom? Tem muita gente que faz e não resolve, tá bom? Não tem na faculdade esse assunto. Dizem que o que engorda é gordura e o que emagrece é grãos. Cobra, é triste isso aí, né? Triste. Obrigada, amiga. A live é uma aula que deveria ser obrigatória em todas as faculdades de nutrição. Obrigada. Dependendo da quantidade de carne, pode dar pico de insulina mesmo com baixíssimo carbo? Pode. Mas a parte boa da carne é que carne, ela também aumenta o glucagon, tá bom? Mas pode, tá bom? E aí o que você vai ter que avaliar é sempre a questão, se você tem resistência à insulina, que você vai precisar, além de fazer carnívora, você vai precisar fazer jejum. O jejum vai ter que entrar, tá bom? Você vai ter que espaçar suas refeições para você ter o aumento. Embora o pico de insulina da carne é infinitamente menor que o pico de insulina de ultraprocessado, tá bom? Se vocês usarem um daqueles CGM, né, aqueles monitores de glicose, vocês vão ver especificamente, faz aquele pico e depois cai vertiginosamente. Da carne não acontece isso. Ela fica a glicose fica lá numa linha reta, tá? Sobe a insulina, mas fica ali na linhazinha reta, tá bom? Vai ser a última coisa, porque eu vou encerrar, senão daqui a pouco o Flávio desliga a internet. Tá? Mas deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês sobre o mito do adoçante. Eu tenho que encerrar assim, né? Eu tenho que encerrar assim. Vamos lá, mito do adoçante. Quero dizer pra vocês que adoçantes, apesar de não serem calóricos, apesar de não aumentarem a sua glicose, os adoçantes, a maioria dos adoçantes vigentes, isso inclui a estévia, estimulam a insulina. E aí você vai trocar para o refrigerante zero, ou vai passar a adoçar o seu café com adoçante, porque você está diabético, porque você descobriu que você está com resistência à insulina. E você vai estar dando um tiro no seu pé, porque o adoçante estimula a insulina. A frutose, apesar de quase não subir a sua glicose, estimula a insulina. Então, consumir adoçante e tomar adoçante contribui igualmente para o mecanismo de resistência à insulina. Então, não é solução. E aí pode ser que você esteja amargando aí, fazendo uma dieta aí relativamente certo, sofrendo, vendo as pessoas comerem na sua frente, e você não está tendo resultado. E aí você está tomando refrigerante zero, que não tem caloria. História da caloria, né, gente? A gente já sabe que é furado. E você comendo frutinhas no intervalo, ou tá comendo mais fruta do que deveria, e aí você não tem resultado. Por esse motivo. Lembrando, gente, nenhuma pessoa desenvolve resistência à insulina simplesmente por fruta. Mas,
Sim. Se você já tem, você vai ficar com mais resistência. E aí, gente, também mais um problema não, uma questão para vocês aprenderem é que toda pessoa que tem resistência à insulina, o principal sintoma se chama fígado gorduroso. Ou seja, se você fez um ultrassom e descobriu que você está com fígado gorduroso, o que você tem? Resistência à insulina. E não, carne não piora isso. Quem piora isso é a frutose e os adoçantes e o excesso de carboidrato ultraprocessado. Então, como é que a gente melhora fígado gorduroso? Eu já contei aqui para vocês sabem. Dieta com menos carboidrato e jejum. Resolve fígado gorduroso. Por quê? Porque você vai baixar a resistência à insulina. Tá bom? E eu vou contar pra vocês, que eu sei que o Lulouco aqui tá botando que beber café ao natural é muito ruim, mas tem que se adaptar. Eu tirei o adoçante do café quando eu li esse livro, e eu li exatamente sobre, isso foi em 2019, e eu li exatamente que adoçante aumentava a insulina, e eu sabia que eu estava com resistência à insulina. Eu olhei para aquilo e eu falei, e eu tirei o refrigerante zero, que era o que eu tomava, eu não tomava refrigerante comum, e eu tomava café com adoçante, e eu falei assim, ferrou, tem que tirar, e eu tirei. Foi difícil? Foi, mas eu tô aqui 5 anos depois, 6 anos depois, tomando café sem açúcar, e eu não consumo mais açúcar. Meu paladar mudou completamente. E também não tomo mais refrigerante. Então, simplesmente foi uma informação, e eu tô dando essa pra vocês, uma informação que foi o que me fez mudar, porque eu tava muito acomodada no adoçante. Mas eu entendi que adoçante estava realmente contribuindo para o meu processo de doenças. E entendam, o adoçante pode estar contribuindo para o seu processo de doença, tá bom? Receitinhas com adoçante, cuidado, tá bom? Simplesmente cuidado, tá bom? E lembrando, aí você vai falar, então você tá falando mal do adoçante, o açúcar então é 1000 vezes melhor. Não, gente. O açúcar é 50% frutose, tá bom? A sacarose, ela tem 50% glicose e 50% frutose. Açúcar causa hiperinsulinemia, açúcar causa fígado gorduroso, açúcar causa resistência à insulina. Não se iludam. Tô dando aqui pra vocês como a gente brinca aí na Matrix. A pílula, você quer ficar com a pílula vermelha, com a pílula azul? Você quer acordar para a realidade? Ou você quer continuar nessa história, tá? Cobra, é uma tristeza a pessoa falar que gordura saturada causa gordura no fígado. Nosso corpo é bem burrinho mesmo, como se ele não transformasse as coisas que entram, né, no nosso corpo. Tá certo? Entenderam, meus queridos? Gostaram da live? Né? Então, assim, mudem, tá bom? Então, se as pessoas estão falando para vocês de conforto, de comfort food, de o adoçante não faz mal, de comer 5 porções de fruta tá tudo bem, tudo história pra boi dormir. Principalmente se você não estiver tendo resultado. Não se compare com as pessoas magrinhas e saradas da internet, que tem resultado comendo pão com doce de leite, tá bom? Compare-se consigo mesmo, tá certo? E, tô dando aqui pra vocês informação. Isso aqui é ouro, hein? Isso aqui é ouro. Eu trouxe aqui um resumão do livro pra vocês. O livro não é o do Gary Taubes, o Porquê Engordamos, tá bom? Esse livro é o Código da Obesidade, do Jason Fung. Leiam. Ele tem muita coisa. O Jason Fung é maravilhoso nas explicações dele. Leiam, né? Quem quiser saber, aprofundar mais, tá bom? Leiam mais. Se não, se vocês acharam que essa live foi útil, passa à frente, passa para aquela pessoa diabética, né? Passa para aquele pessoal lá que tá com fígado gorduroso, que acha que pode comer pão com doce de leite no pré-treino, né? Essas coisas que a gente passa para aquela pessoa que acha, né, que pode tomar coisa com adoçante, tomar refrigerante zero e que tá tudo bem. Não, eu tomo só uma latinha todo dia. Você está se intoxicando e aumentando a sua resistência à insulina. Tá bom? Vou botar aqui o nome do livro.
E aí a gente encerra. Queridos, agradeço pela audiência. Se vocês quiserem, depois trago mais. A gente pode fazer a continuação. E a gente entrar mais um pouco no assunto da diabetes tipo 2, né? Eu falei pouco, eu falei superficialmente, né? Mas a gente pode entrar aí de cabeça aí no diabetes tipo 2, né? E como esse processo todo aqui que eu contei pra vocês já sabem que leva ao diabetes tipo 2. Ih, gente, saiu Jason Fungica, Jason Fung, corretor, né? E a gente pode fazer de repente semana que vem a continuação de como é que o nosso corpo funciona no diabetes, por que o nosso corpo faz isso, por que ele fica diabético, não é prejudicial? A gente não tem um monte de problema derivado do diabetes? Tem. Só que a gente não fica, né? A gente leva o nosso corpo a isso, com escolhas erradas e com esses processos hormonais que a gente não sabe o que fazer e não atua nesse processo, tá bom? Então, entendo a partir de hoje. Emagrecer tem que mexer nos hormônios, vocês já entenderam, tá certo? Não é só dieta, não é só jejum, tem que também avaliar a parte hormonal. Tá bom, meus amores, ó, muito obrigada pela presença de vocês. Semana que vem tem mais, tá bom? Ó, beijo grande, tem toda semana, tá bom? Geralmente eu faço 19h30 ou às 20 horas, eu sempre aviso antes o horário, tá bom? Ó, beijo, meus amores.